Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja multiplicado a todos vocês, as famílias de vocês. Para a nossa meditação, neste domingo, quarto domingo do Advento, esse domingo já natalino, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, e vamos fazer a leitura de Lucas 2, dos versículos 21 até o 38. Lucas 2, 21 a 38. Assim diz a palavra: completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para obter um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E, chegando àquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, lida a tua palavra, agora não nós, mas tão somente a tua boca seja posta em nós, para que a tua mensagem seja falada na medida e na necessidade de cada qual que aqui está presente. Abençoa-nos, guarda-nos e dá-nos um espírito de humildade e reverência diante de ti e da tua santa e bendita palavra. É em nome de Jesus que oramos, pedimos e te agradecemos por estas bênçãos. Amém. Os evangelistas Mateus e Lucas descrevem o nascimento de Jesus de uma maneira espetacular. Como foi?
O nascimento de Jesus deu-se por aquilo que podemos chamar de manifestação até do cosmos. Os anjos que apareceram aos pastores. Mateus é quem os retrata. E a estrela que guiou os magos, os sábios do Oriente, para virem adorar, reverenciar e presentear o rei dos judeus. Não é um nascimento comum. Crianças nascem todo dia, toda hora, e acredito até, não tenho informação, não tenho medida científica, que é a todo minuto no mundo, com certeza. Porém, o nascimento de Jesus até hoje é lembrado. E a razão disso está em que o nascimento de Jesus não foi apenas um acontecimento espetaculoso, era o cumprimento de antigas promessas. A primeira dessas promessas foi feita a Eva. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis 3, 14 e 15. Alguém que encontrar, por favor, pode se pôr de pé e ler. Por que de pé? Porque de pé nós liberamos o diafragma, e aqui, o casal aqui que canta sabe que nossa voz se propaga melhor quando em pé. Eu, que infelizmente não consigo soltar 2 notas cantadas afinadas, admiro quem tem voz. Meus parabéns a vocês. Gênesis 3, 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e os seus descendentes. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Obrigado, irmão. Aqui nós temos a primeira promessa, a primeira palavra não profética, porque ela fora proferida pelo próprio Deus. Os profetas trazem o recado, a mensagem de Deus. Aqui é o próprio Deus. E notem lá, a serpente, lá em Apocalipse 12:9, não precisamos ir lá. A serpente é o diabo, é Satanás, é o enganador. Está lá em Apocalipse. E notem no 15, inimizade entre ti. Esse ti é a serpente, é a mulher e a tua descendência. A descendência da mulher e o seu descendente. Note que já não é mais muitos, mas um só, que é Cristo Jesus. E este ferirá a cabeça. Ou seja, uma cobra, um animal peçonhento, todos sabem, para matar tem que esmagar a cabeça. Senão, não morre. E tu lhe ferirás, é Deus dizendo que a serpente iria ferir o calcanhar da descendência da mulher, que era Eva. Esta é a primeira promessa feita pelo próprio Deus. Nos dias de Cristo, Israel estava, a Judéia toda, estava sob o domínio do Império Romano. Isto para o judeu era uma afronta. Eles pagavam os dízimos como tributos. E agora eles tinham que pagar tributos a Roma. E pagar tributos a Roma não era só em dinheiro, alimentos, era também em homens para as forças armadas de Roma. É bem verdade que os romanos logo dispensaram a Judéia de pagar o tributo com homens para as forças armadas, porque eles só criavam problemas, eles não obedeciam aos oficiais romanos, e por isso eles foram dispensados. E o final dessa história, todos sabemos, vai culminar na destruição de Jerusalém nos anos 70, cumprindo uma profecia do próprio Cristo. Agora aqui nós temos uma outra situação que Lucas nos dá. Primeiro, Cristo, Jesus Cristo, ele não teve um nome dado pelo Pai.
Nós fizemos a leitura há pouco de Mateus 1. Lá em Mateus 1, 21, lá está dito quem vai dar o nome de Jesus. É o próprio Deus. Assim é que o anjo Gabriel anuncia: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus significa Jeová, Javé, Yavé, como que ninguém sabe a pronúncia exata do nome de Deus, se perdeu no tempo. É Salvador, Deus é Salvador. Este é o significado do nome. E o nome fora dado não por José, pelo pai, como era costume até hoje. Foi dado pelo próprio Deus. Nós temos aqui mais um detalhe. Nos dias do nascimento de Jesus, havia na Judéia diversos partidos políticos religiosos. Os herodianos. Herodes era um rei imposto por Roma e não era da linhagem davídica. Herodes, o matador das criancinhas, os seus filhos, que perseguiram a igreja e mandaram prender Pedro e Silas, por exemplo, era um outro Herodes, filho do primeiro. Eles não eram da linhagem davídica. Todo judeu esperava pelo cumprimento das promessas feitas aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, pelos profetas, de que haveria de nascer um redentor de Israel. Israel aqui, leia-se, povo de Deus. Quando se fala em Israel, é povo de Deus. E o moderno Israel é a igreja de Cristo. Este é o povo de Deus. Aliás, as profecias de Isaías já anunciavam que o povo de Deus seria muito mais amplo do que uma linhagem pelo sangue de Abraão. E Paulo vai dizer, é pela fé que nós somos adotados e participantes da família de Abraão. Os descendentes de Abraão são aqueles que aceitam a Cristo Jesus pela fé. E este povo que naqueles dias esperavam um rei salvador, um general que iria resgatá-los do poder de Roma, esperava um sacerdote, um profeta, alguém com poderes tais que pudesse dissipar as forças dominantes, estrangeiras, gentílicas, gentios, adoradores de muitos deuses, como eram os romanos. E tudo isto era esperado, porém, havia alguns que lendo a palavra, entendiam que deveriam aguardar a vinda do Messias. Messias significa ungido, em hebraico, e no grego, Cristo. Cristo é ungido. A palavra Messias e Cristo tem o mesmo valor semântico. Messias no hebraico, Messiá, e Cristo no grego. Eles esperavam em silêncio, em cumprimento à lei. Os judeus eram ledores da lei. Note que quando os magos chegaram, se apresentaram para o rei Herodes ficou temeroso dessa notícia que nasceu o rei dos judeus, porque ele era o rei. E ele diz, vão procurá-lo, e achando-o me avisem, para que eu também possa adorá-lo. Não queria adorar, sabemos que até ele mandou matar todos os meninos de 2 anos e abaixo, para não haver chance de o futuro rei judeu tomar o trono que ele entendia ser dele e de seus filhos. Porém, Herodes chama também os sacerdotes, e estes eram conhecedores da palavra, e lhes pergunta, onde vai nascer o rei dos judeus? E está lá em Mateus 2, 5 e 6, a resposta dos sacerdotes, que disseram a ele o seguinte, em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. O profeta aqui é Miqueias. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel.
Os sacerdotes conheciam as Escrituras, sabiam que o rei dos judeus que eles esperavam, um líder político, um líder sacerdotal, iria nascer em Belém. Isso era para quem conhecia as Escrituras. Senão, não poderia fazer essa interpretação. A interpretação deles estava correta. Porém, onde eles erravam? Conhecedores da lei, eles cometeram o erro de não atentar para Deuteronômio 29, 29. Quem encontrou, pode ler. Por favor, 29, 29, fácil de guardar. Deuteronômio, o último livro da lei, 29, 29, não tem como esquecer. Alguém encontrou? É muito importante que leia. Fique em pé, por favor, e leia. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Obrigado. As coisas reveladas, e tu, Belém Efrata, não será, essa pertence a nós e a nossos filhos. Foram revelados já antes do nascimento de Cristo, onde iria nascer o Messias, em Belém da Judéia. Porém, existem coisas encobertas. Mistério, aquilo que é anunciado, mas não se sabe o que é, nem como, nem quando. Só se sabe que acontecerá, isso é um mistério. Cristo era até então um mistério, era uma coisa encoberta. E por essa palavra misteriosa, essa promessa misteriosa feita lá a primeira vez em Gênesis, aquele descendente da mulher queria esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo, é Satanás, está lá em Apocalipse 12, 9. Eles não atentaram para esse detalhe. Muitos dos saduceus, que era a elite do Sinédrio, inclusive os que condenaram Jesus, dos fariseus, que também compunham o Sinédrio, eram cerca de 70 membros do Sinédrio, 70 juízes, eles conheciam as Escrituras e não puderam distinguir que havia algo encoberto ainda, como o Messias, o Filho de Deus, aquele que iria restaurar para sempre o trono de Davi, como ele nasceria. Eles esperavam o nascimento de um rei, e um rei não nasce em estrebaria, rei nasce em palácio, em castelo. E aí o erro deles, eles não esperavam um rei humilde. E este mistério, revelado somente com o nascimento de Jesus, era algo inusitado e sequer concebido. Quem vai esperar que um rei vá nascer de pai e mãe pobres? Que tem que se alojar numa estrebaria? Ninguém, em sã consciência. Isto foge ao normal. Porém, nós temos isso no nascimento de Cristo. Um acontecimento espetaculoso, anjos cantando, sábios que, interpretando as escrituras hebraicas, e não eram do povo de Israel, os que nós são conhecidos pela tradição como 3 reis magos, mas na verdade não eram reis, eram homens astrônomos, provavelmente, que, interpretando os sinais do tempo e conhecendo as escrituras hebraicas, eles chegaram à mesma conclusão dos sacerdotes daqueles dias. Pois bem, agora voltemos a Lucas. Havia, porém, lá na Judéia, pessoas que esperavam, que ousavam esperar em silêncio a revelação de Deus. Eles conheciam os salmos. Por exemplo, vocês vão ver lá o Salmo 30, deixa eu ver aqui,
descansa no Senhor e espera nele. Eram pessoas que silenciosamente aguardavam a manifestação do Espírito de Deus no tempo e não se preocupavam com a imaginação e desvendar mistérios. Esperavam que o mistério fosse revelado por Deus. As coisas reveladas nos pertencem. Quem as revela? Deus. E as não reveladas pertencem a Deus. Essas pessoas eram humildes. Simeão e Ana certamente estavam entre estes que silenciosamente aguardavam a manifestação no tempo daquele que seria o Redentor, o Salvador de Israel. Agora há um detalhe na leitura que fizemos. Nós costumamos dividir até a morte e a ressurreição de Cristo como sendo um tempo da lei. Outros até a pregação de João Batista. E depois o tempo da graça, pela fé. Mas, abram, por favor, a Bíblia de vocês em Mateus 5,17. Quem encontrou, pode ler. Evangelho de Mateus, antigamente era São Mateus, depois fizeram uma revisão nas nossas Bíblias, e o São de santo desapareceu. Ninguém duvida que Mateus, Lucas e João eram santos, certo? Ninguém duvida. Mas porque a Igreja Católica tem uma outra conotação para a santidade, santos somos todos nós os que nos separamos para Deus. Então, resolveu-se cortar aqui na nossa Bíblia o São de São Mateus. 5,17, por favor, irmã. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. É Cristo falando. E por que Jesus veio para cumprir a lei? Primeiro porque ele era de descendência de Abraão, pelo sangue. Maria e José, basta ler as genealogias de Mateus e Lucas. Pelo sangue. Segundo, porque todo judeu devia cumprir a lei. E a lei era algo tão difícil que nenhum judeu, nem Abraão, conseguiu cumpri-la integralmente. Impossível de cumprir. Vou lhes dar um exemplo. Trânsito. Se nós sairmos daqui, nós vamos ficar admirados de quantas vezes quebramos a lei do trânsito. Seja por necessidade, seja por pressa, seja por qualquer outra coisa. Uma lei tão simples e nós quebramos constantemente. Assim é o peso da lei sobre o povo judeu. Impossível de ser cumprida. Agora vem alguém para cumprir a lei. E cumprir em lugar é um cumprimento vicário, é um cumprimento que alguém faz, alguém que não está obrigado faz para resgatar o outro. Isso é Cristo. O cumprimento da lei tem essa finalidade. Veio para cumprir a lei por mim, por cada um de vocês, por todos aqueles que aceitaram o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Ele cumpriu a lei. Cordeiro sem mácula, diz a carta aos Hebreus. Mas nós temos mais um detalhe na leitura que fizemos aí em Lucas. Agora voltemos a Lucas. Completados 8 dias, ou seja, cumprimento da lei, Jesus foi circuncidado. Está lá em 2,21. Lucas 2,21. Deram-lhe o nome Jesus, porque o anjo, trazendo a mensagem de Deus, determinara, lhe porás o nome Jesus. E antes lhe chamara 8 dias. Por que eles tiveram que fazer isso? Gênesis 17:9. Alguém abra em 17:9. Leia de 17:9 a 14 e outro, por favor, para nós ganharmos tempo, em Levítico 12, versos 3.
Gênesis 17, 9. Do 9 ao 14. É a instituição da circuncisão. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no discurso das suas gerações. Esta é a minha aliança para que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso pescoço. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro, que não for da tua espécie. Com efeito será circuncidado o nascido na tua casa, e o comprado por lei de dinheiro. E a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do percurso, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha Aliança. Obrigado, irmão. Outro, Levítico 12, 3. O livro da lei. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu recurso. Está aí. E agora voltemos para Lucas. Note que o pacto já era de sangue. Era um derramamento de sangue. E no 8º dia, e diz lá Lucas, completado 8 dias para ser circuncidado o menino. Então ele foi circuncidado, Jesus foi. Por quem? Provavelmente por José. Essa era uma função do pai. No 8º dia, a criança derramava o seu sangue, porque tanto a aliança abrâmica como a aliança da graça, ela passa pelo sangue derramado. A moeda de Deus é sangue. Agora, vejam bem, por que ele foi circuncidado onde? Se estava numa estrebaria. Provavelmente não mais estava na estrebaria. Provavelmente, feito o recenseamento, aquelas pessoas retornaram cada um à sua cidade, de onde eles vieram, para Belém. Quem era um belemita. Cada um foi para a sua cidade natal, a cidade dos seus pais, para fazer o recenseamento. Não podia fazer. Eu teria que ir para Sengés, no Paraná. Não podia fazer aqui. Naquele tempo não havia essas facilidades da internet, essa comunicação virtual e presencial online, né? Naquele tempo tudo era muito difícil, até há pouco tempo era muito difícil, aliás. Por que Jesus foi circuncidado em casa? Lá em Mateus 2,11, diz o seguinte, que quando os magos encontraram a estrela, parou, entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Entrando na casa, nós costumamos ver um presépio, e a estrela parando no presépio. Isto está em desacordo com a narrativa bíblica. Nasceu na manjedoura, porém, deve ter sobrado alguma casa vaga, e José, evidentemente, um homem diligente, retirou a sua esposa e o recém-nascido, e levou para uma casa, um lugar de mais conforto. Daí, provavelmente, onde ele foi circuncidado. Agora, tem mais. Lá no 22, passados os dias da purificação deles quem? Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. Essa purificação era feita no templo. E templo só havia em Jerusalém. Aliás, como é que se chama aquilo que é o equivalente a um templo dos judeus em Curitiba? Nós temos 3 ou 4. Como é que é o nome que se dá?
Sinagoga. A sinagoga não é templo para o judeu. Templo é só aquele de Jerusalém que eles esperam reconstruir o terceiro templo. Essa é a crença de todo judeu até hoje. E a sinagoga é um lugar de culto, é um lugar de confraternização, é um lugar de ensino, mas não é templo, porque templo é onde Deus mora. Quando Salomão consagrou o templo, Deus disse que ali ele moraria, estaria a sua morada, né? O apóstolo Paulo vai dizer que depois da morte e ressurreição de Cristo, onde está o templo de Deus Todo-Poderoso? Onde está? Oi? Está em onde? Em nós, né? Em nós. Está lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não existe mais um templo de tijolos, de alvenaria, feito por mão humana. O que existe é cada um de nós é morada de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Também está lá em 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Este é o templo. Mas nos dias de Jesus, como ele veio para cumprir a lei, ele tinha que ser levado ao templo. Levado ao templo para que se cumprisse essa determinação que está lá em Êxodo 13, 1 e 2. Abram Êxodo 13, 1 e 2, por favor. Livro de Êxodo, capítulo 13, 1 e 2. Esta é a consagração de Jesus. Jesus vem cumprir esta lei. Por isso Mateus disse, eu não vim para revogar. Cristo diz, por intermédio da pena de Mateus, eu vim para cumprir a lei. Êxodo 13, 1 e 2, pode ler. Disse o Senhor a Moisés, consagra-me todo o primogênito, todo o que há amado de sua mãe entre os filhos de Israel. Assim, homens como animais é meu. E por quê? Porque isto seria um memorial para que eles se lembrassem da redenção de Israel do cativeiro egípcio. Está lá no 3 e seguintes. E Maria, por que Maria também apresentaram-se? Também ela deveria se apresentar. Levítico 12, 6 e 7. Livro de Levíticos, capítulo 12, leia os versos 6 e 7. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento... Não, Levítico 12, 6 e 7. Levítico. Aqui é o livro da lei. Dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de um ano por holocausto, e um pombinho ou uma pomba por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz a menino ou menina. Um pouco antes, irmã, está lá nos versos 4, eu vou ler aqui. Aqui em Levítico 12, 3, repete que está em Êxodo. No 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. E vem o 4, depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, ou seja, no templo, até que se cumpra os dias da sua purificação. Quando essa lei foi dada, ela não podia chegar no tabernáculo. O tabernáculo equivalia eles não tinham o templo ainda. O templo só virá muito depois com Salomão. Eles tinham tabernáculo. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho, filha trará ao sacerdote um cordeiro
de 1 ano por holocausto, e um pombinho, uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Agora vejam bem, lá no 8º, irmão, leia o 8º, por que Lucas diz que foi dado um par de rola ou 2 pombinhos? Leia o verso 8 do 12 de Levítico. Mas se as suas posses não lhe permitirem, traze um cordeiro. Tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Ou seja, aqui nós ficamos sabendo que Maria e José eram pobres. Eles não precisavam trazer um cordeiro é muito caro até hoje. 2 rolinhas, 2 pombinhos, sai bem mais barato. Está aí, a família Jesus, o rei de Israel, nasceu numa estrebaria e os seus pais eram pobres, cumpriam a permissão da lei para os pobres. Agora tem um detalhe aqui, eles estão no templo, nos dias de que Jesus nasceu, certamente, e aquelas mulheres, elas davam 6, 8, 12 filhos, todo dia tinha esposo e esposa trazendo ao templo uma criança. Note que 8 dias, mais 33 dias que você leu aí, vai dar quantos dias? 41, era uma quarentena, até hoje os médicos mandam a mulher após o parto observar uma quarentena, poderá não ser de 40 dias, mas é este o nome, e vem daqui, desta passagem. José e Maria chegam no templo, esse templo, imagina o seguinte, aquele átrio dos gentios, que é onde os gentios podiam chegar, eles não podiam entrar no templo, aquele átrio estava cheio de gente, e ali se vaziou a venda de cordeiros e pombas, etc. Tinham cambistas, e Jesus mais tarde vai derrubar tudo aquilo, que eles vendiam já os animais para o sacrifício, aquilo virou um comércio. José, Maria trazem o menino Jesus no seu 40º dia ao templo, e aqui entra as personagens da nossa história, Simeão e Ana. Lá no 25 de Lucas 2, havia em Jerusalém, ou seja, pelo menos um, mas sabemos que tal como o profeta Elias pensou que era só ele, que era um profeta temente a Deus, e havia mais 7.000 profetas tementes a Deus, ele não estava só, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo não estava nele, dentro dele. Na antiga dispensação, no Antigo Testamento, o Espírito Santo tocava um e outro. Assim, quando um rei era ungido, o Espírito Santo tomava posse dele, mas não vivia dentro dele. Está aí porque o primeiro rei de Israel, Saul, cometeu um suicídio, pediu que o seu escudeiro o matasse, não havia o Espírito Santo dentro dele. Em todo o Velho Testamento, o Espírito Santo vem pontualmente, a um ou a outro. Ainda não se cumprir a promessa lá do profeta Joel, e nos últimos dias derramarei o meu Espírito. Isto é só no tempo da graça, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Antes disso, não havia derramamento do Espírito, e o Espírito Santo estava sobre ele. Este homem era temente a Deus, justo, era um homem que esperava silenciosamente o cumprimento, não esperava um rei, um guerreiro, não esperava nada disso, ele esperava que Deus se manifestasse. E este homem, diz o verso 26 de Lucas 2, que pelo Espírito Santo ele
tiveram uma revelação que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Messias prometido. Este homem era, tudo indica, um homem velho, um ancião. Tudo indica. E aconteceu o seguinte, que movido pelo Espírito Santo, ele vai ao templo. E quando os pais, Maria e José, trazem o menino, ele o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora aqui Simeão entoa um cântico, um hino de louvor, de ação de graças a Deus. Tomou nos braços, ou seja, ele carregou, ele não só viu, ele tocou, ele carregou o Salvador de Israel. E o cântico dele é maravilhoso. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Ou seja, a promessa que me fizeste de que eu não morreria sem conhecer o Redentor de Israel já se cumpriu. Agora me despedes. A única razão pela qual eu vivia era ver o cumprimento dessa promessa, feita desde sempre, e renovada a promessa desde sempre. Lá em Hebreus nós sabemos que Abraão e todos aqueles da galeria da fé, eles viveram pela promessa, na esperança de que esse Redentor um dia estaria com eles. Porque os meus olhos já viram, agora podes despedir em paz o teu servo, que é ele, Simeão, segundo a tua palavra, a palavra de Deus, por intermédio do Espírito Santo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É o primeiro reconhecimento de que Jesus é o Salvador do mundo, a qual essa salvação preparaste diante de todos os povos. Ou seja, não seria mais, Simeão está dizendo que a salvação não era mais algo específico para o povo de Israel, como esperavam a maioria, inclusive os sacerdotes, os escribas e fariseus, os saduceus esperavam um Salvador para eles, e não para a humanidade, e para a glória do teu povo de Israel. E estavam pai e mãe do menino admirados do que ele dizia. Por que eles estavam admirados? Porque Maria e José sabiam quem era o menino. O anjo lhes dissera, ele não era apenas um homem, ele era Deus. Era homem e a sua humanidade vinha por intermédio de Maria, mas ele fora gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi concebido por Maria. Conceber é trazer no ventre. Conceber é contemplar algo a partir de nós mesmos. Eu estou concebendo alguma coisa, ou seja, de dentro de mim para fora. Maria concebeu. E gerar é dar vida. E essa vida foi dada pelo Espírito Santo. Maria era uma moça virgem, uma virgem que deu à luz. O cântico de Simeão. Agora tem mais, lá no 34, 2:34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Agora ele lança uma profecia. Simeão provavelmente era um sacerdote já jubilado, aposentado. Ele era velho. E agora, pelo Espírito Santo, ele anuncia a mãe de Jesus, quem era o nenê, o bebê que ela trazia e que ele tomou nos braços. Destinado para a ruína. Ruína de quem? De quem não aceitasse. Quem não aceitou Jesus? Os sacerdotes, os fariseus, os escribas e Israel. A primeira perseguição à igreja não veio do Império Romano, veio do judaísmo. Porque um Cristo, um Messias, que era agora posto, isto atentava contra todos os valores da tradição e da cultura hebraica. Eles não podiam aceitar. Isso era demais. Daí porque Caifás vai dizer, importa que alguém morra para salvar a nação.
do julgamento de Jesus. Porque para ele importava mais manter a cultura e a tradição e não dar ouvido à palavra de Deus. A ele não fora revelado quem era aquele menino, agora já homem perante ele. Mas tem mais em Simeão. Ele diz a Maria: também uma espada traspassará a tua própria alma. É a primeira profecia da morte de Cristo com Cristo em vida, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. O que nós temos aqui? Um homem que somente pelo Espírito Santo poderia proferir essas profecias. Mas enquanto Simeão entoava o seu cântico, o seu hino, belo como aqui está, chegou uma profetisa. Isso é uma coisa rara. A Bíblia nos fala de profetisa. Quem se lembra aí de, pelo menos, o nome de uma profetisa do antigo Israel? Oi? Nome comum, Débora. Teve mais uma, Uda. E na Bíblia católica tem mais uma, Judite. Esse livro nós não temos na Bíblia protestante. Profetisas. Débora era uma profetisa, era uma juíza. Assim como Samuel foi juiz, Gideão foi juiz, Sansão foi juiz, ela era uma profetisa e juíza. Ela governava o povo. Débora, inclusive, venceu os inimigos. Ela foi à frente dos exércitos do povo hebreu para derrotar os inimigos. Era uma mulher guerreira. Essa profetisa, Simeão, é um homem, se vocês verem lá no 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso. Não diz de quem eram os pais dele, nem nada. Não tem genealogia. Na Bíblia nós temos um outro personagem importante sem genealogia, lembram-se? Está lá no Gênesis, acho que 14 ou 18, e lá em Hebreus, Melquisedeque. Ele já era sacerdote do Deus Altíssimo antes de Levi nascer. Porque a linha sacerdotal judaica passava pela casa de Levi, que era filho de Jacó. Muito antes de Arão, que foi o primeiro sumo sacerdote, já existiu Melquisedeque, que tudo indica era o próprio Cristo. E tem mais um detalhe curioso nessa aparição de Melquisedeque a Abraão. Abraão está lá em Gênesis, dado o adiantado tempo, não vou pedir para vocês lerem, mas eu vou ler. Gênesis 14, 18. Melquisedeque, rei de Salém, provavelmente Jerusalém, Salém significa paz, Shalom, Salam em árabe, é paz. Trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão participou da morte e da ressurreição, do corpo e do sangue, como está lá no Evangelho de João, de Cristo. Pão e vinho. Portanto, quando nós celebrarmos a Santa Ceia, devemos ter em mente que ela não é só um memorial. É Deus presente não nos elementos, no pão e no vinho, mas é Deus presente em espírito, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ana já tem uma genealogia, lá no 36, 2,36 de Lucas, havia uma profetisa, e essa é uma raridade, não se fala mais de nenhuma profetisa nos dias de Jesus, mas Ana era uma mulher que trazia a palavra de Deus aos homens. Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Tribo de Azer, dá aqui a genealogia de Ana. Ela era descendente de Lia. Jesus também descende de Lia. Jacó teve duas esposas. Raquel, que era amada, e Lia desprezada. Jesus descende de Lia. E a nossa Ana aqui, ela descende de Jacó com Zilpa. Zilpa era uma escrava de Lia. Naquele tempo Deus permitia a poligamia. Era permitido. Depois nós vamos ver que Cristo disse que Moisés permitiu isso por causa da dureza do coração dos homens. Mas que o casamento deveria ser único e para sempre, falando em relação ao divórcio.
E Ana, ela era avançada em dias. Essa é uma bela expressão para dizer ela era muito velha. Nenhuma mulher gosta de ser chamada de muito velha. Lucas, que era médico, escreveu o seu evangelho num grego clássico. Eu não sou versado em grego, mas os que são dizem que este evangelho é de alguém que entendia, conhecedor da gramática grega. Foi escrito assim. Ela era avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Casou-se, ficou 7 anos, o marido morreu. E ela era viúva de 84 anos. A expressão pode ser que Ana tivesse 91 anos de idade, ou pode ser que Ana tivesse mais de 60 anos, pouco mais, de viuvez. Era muito tempo viúva. E essa mulher tinha mais algo. Ela não deixava o templo. Esse não deixava o templo quer dizer que todo dia, sempre que podia, durante todo dia, ela estava no templo. Mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Era uma mulher que constantemente se comunicava com Deus. A sua vida era de oração, era de jejum na presença de Deus. Aliás, há uma diferença entre dieta, jejum e tem um outro termo aí que as mulheres usam muito, como é que é? Oi? Regime. Regime é para manter a beleza. A dieta pode ser para manter a beleza e também a saúde. Os médicos recomendam dieta. E jejum, que mantém a beleza e mantém a saúde, é em louvor a Deus. Se não for para a honra e glória de Deus, pode ser dieta, pode ser regime, mas não é jejum. O jejum é já voltado pelo Espírito para Deus. Essa é a diferença. E Ana jejuava noite e dia, e chegando naquela hora. Portanto, aqui a gente vê que ela não deixava o templo, é uma expressão de que ela estava constantemente no templo, porque ela estava chegando no pátio do templo. Dava graças a Deus. Que horas que ela chegou? Quando Simeão ergueu o menino Jesus nos braços. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque meus olhos já viram a tua salvação. Certo? Ela chegou nesse momento. E Ana profetiza. Ela recebe mensagens de Deus. Por intermédio de quem? Do Espírito de Deus. Era uma daquelas pessoas a quem o Espírito Santo tocava, escolhia um e outro. Era uma dessas pessoas. E ela, chegando naquela hora, dava graças a Deus, lá no 38, 2:38 do Lucas. E falava a respeito do menino, ou seja, aquilo que Simeão disse lá, eis que este menino está destinado, 34, para ruína, como para levantamento de muitos, Israel. Ana agora lança uma profecia. Lucas não registra o conteúdo desta profecia. Não registra porque provavelmente ela confirmou as palavras de Simeão. Certo? Os evangelistas eram econômicos. Eles não falavam demais, não escreviam demais. Pega o evangelho de Marcos, a gente lê de cabo a rabo numa sentada, de tão curtinho que é. Né? Era econômico nas palavras. E falava a respeito do menino a todos os que esperavam o quê? O que eles esperavam? A redenção de Jerusalém. O que é Jerusalém? Para nós hoje. Jerusalém é a cidade celestial. Jerusalém aqui está no sentido de pátria santa, de todos aqueles que foram eleitos por Deus para compor a sua igreja. A igreja triunfante. Somos todos hierossulimitas. É esse o nome do habitante de Jerusalém. Hierossulamita. Nós somos estes. Né? Então, irmãos, o que eu queria lhes trazer como mensagem é que o nascimento de Jesus, predito há tanto tempo, ele acontece de uma maneira singela e ao mesmo tempo exuberante. Porque no meio daquela multidão que lá estavam pais e mães apresentando seus filhos para cumprimento da lei, alguém distinguiu aquele casal e o menino, Simeão e Ana.
não como mais uma criança que ali era trazida, mas como Salvador do povo de Deus. Israel quer dizer povo de Deus, propriedade de Deus. E o povo de Deus hoje somos nós. O nascimento de Jesus é algo marcante na história da humanidade, nós visto coletivamente, mas é algo marcante na nossa história, na nossa vida individualmente. Porque o nascimento de Jesus já é uma pregação do Evangelho. Evangelho, cantamos agora há pouco, são boas novas, e boas novas são sempre alegres. Senão não é boa nova. É uma notícia dessa que nós assistimos na televisão toda hora, né? Nenhuma boa nova ali, né? O Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, é um evangelho que foi pregado pelo cosmos, a estrela que guiou os sábios do Oriente, pregado por anjos, glória a Deus nas alturas e paz entre os homens. Que mais? Lembram-se? Glória a Deus. Qual é o cântico lá dos anjos? Oi? A quem ele quer bem. O que significa isto? O que significa isto? Aqueles a quem escolheu. Não. Glória a Deus nas alturas e paz aos homens a quem Deus escolheu. A paz de Deus não é para todos, é para os seus filhos. É a paz que Cristo nos dá, mesmo em meio às tribulações desta vida. Porque nós devemos descansar e esperar em Deus, como fez Simeão, como fez Ana. Que Deus nos abençoe e guarde.